Bendito seja o nome de Jesus. Amados, eu quero que você abra a Bíblia em Eclesiastes, lá no capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eu vou usar hoje a tradução da nova linguagem de hoje. Claro que você tem a sua tradução, mas eu vou usar essa linguagem hoje para ficar mais explicativo. Diz assim o texto da palavra de Deus, Eclesiastes 12, 13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Amém? Somente até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Ah, glória a Deus. Ó Deus, são mais de 30 anos que a Tua palavra tem sido ministrada, tem sido pregada aqui, Senhor, na igreja local. E dia após dia, ano após ano, Senhor, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra, pela palavra. Estamos aqui, Senhor, no domingo, na quinta, Senhor, nas reuniões de ministérios. Ó Deus, estamos aqui te buscando, Senhor, porque precisamos temer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse é o propósito da nossa vida. Ó Deus, e por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, porque a nossa vida se conclui a isso, ó Pai. Nós temos um propósito, e o nosso propósito é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Que seja assim, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Amém, Jesus, amém. Você pode se assentar aí em nome de Jesus. Queridos, esse versículo que eu li aqui para você já diz tudo. Se eu tivesse só lido o versículo, eu talvez nem precisaria ministrar essa palavra, mas o Espírito Santo colocou algumas coisas no meu coração no dia de ontem, nessa tarde. E este versículo aqui resume o propósito da nossa vida: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Aleluia! Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem como tema a Deus. Diga para o seu irmão aí, tema a Deus. O livro de Eclesiastes, escrito pelo grande sábio Salomão, ele traz uma teologia muito prática. Ele é um livro daqueles que, e eu sei que você gosta muito de ler os salmos, né? Mas tem gente que não dorme sem ler os salmos, né? Sem ler os evangelhos, né? Tem gente que não dorme sem ler o livro de Provérbios, não é verdade? Mas um livro que temos sempre que recorrer à leitura é o livro de Eclesiastes. E nesse capítulo aqui, no capítulo 12, Salomão, no fim de sua vida, deixa escrito as suas últimas palavras de sabedoria, as últimas palavras do sábio Salomão. Mas por que gostar desse livro, pastor? Por que ler recorrentemente esse livro? Primeiro, porque o livro de Eclesiastes, ele fala sobre os dramas da vida. Ele fala da oportunidade que vem para o justo e para o injusto. Então ele é um livro muito didático, muito prático. E o autor, ele coloca assim, esses dramas da vida, por exemplo, como o escravo andando a cavalo e o príncipe andando a pé. São os dramas da vida que estão inclusos no livro de Eclesiastes. Ele apresenta também razões para viver a vida. Enquanto tem muitas pessoas que estão enumerando razões para não viver a vida, o livro de Eclesiastes, se você quiser razões para viver a vida, leia o livro de Eclesiastes. Por exemplo, ele diz assim, olha, viva bem com a mulher de tua mocidade que você amas, pois esta é a recompensa desta vida dura. Então nós temos que viver bem com o nosso cônjuge, né? Porque essa vida já é muito dura, e quando você vive bem com o seu cônjuge, você desfruta de uma vida maravilhosa. Ele também nos mostra que a morte não é nossa inimiga, ainda que alguns achem que a morte é nossa inimiga. E também confunde a sabedoria desse mundo, dizendo, por exemplo, que é melhor estar num lugar de luto do que num lugar onde existe uma casa de festa, né? E é verdade isso, as pessoas leem esse versículo e dizem assim, mas que loucura é essa? Melhor ir num funeral do que numa festa.
É o livro que diz, é Eclesiastes, a palavra de Deus, tá? Então vai confundindo a sabedoria deste mundo. Então esse livro de Eclesiastes também nos mostra respostas dos porquês da vida. Os porquês da vida, tudo nós fazemos porquês. E no final do versículo aqui no capítulo 12, o sábio Salomão diz, olha, a resposta é, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Todos os seus pontos de interrogação, tudo é vaidade. E nesse livro também é uma busca pela esperança. E o sábio mostra que esta esperança está em uma pessoa. Você sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Essa esperança está em Jesus e não nas coisas que estão debaixo do sol. As pessoas colocam a esperança em coisas, em homens, em tudo que está debaixo desse sol, mas a única esperança está no grande pastor das nossas almas. Sabe por quê? Porque tudo neste mundo irá falhar. Por quê? Porque tudo é vaidade. É isso que o autor diz aqui, principalmente nesse capítulo de número 12. E Eclesiastes nos remete a algo muito importante nas nossas vidas. Nós precisamos viver a vida sabendo que um dia nós vamos prestar contas daquilo que vivemos. Aleluia! Será assim, você pode viver como você quiser, da forma que você quiser, mas saiba, um dia nós vamos prestar contas. E Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, é interessante que o texto diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho neles prazer. Olha só o texto de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, o sábio se dirige aos jovens. Então você jovem que está me ouvindo aqui no prédio da igreja, você que está me ouvindo pela internet, a ideia não é lembrar, o texto aqui não, a ideia não é lembrar assim, ó, de vez em quando você está por aí andando, e aí você lembra assim, rapaz, eu sou crente, eu não podia estar fazendo isso não, eu sou crente, agora me lembrei, eu tenho que servir, eu tenho que ajudar na igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, o texto não está se remetendo a isso, mas o texto está se remetendo, dizendo assim, ó, o sábio está dizendo assim, que nós precisamos, jovens, vocês precisam viver uma vida dedicada a Ele. Durante toda a sua mocidade, durante toda a sua juventude, você precisa colocar a sua vida para se dedicar a Ele, ou seja, jovem, se ocupe com a presença de Deus, com Ele e com a sua obra o tempo todo. A Bíblia diz, jovens, vós sois fortes porque venceram o Senhor. Mas quantos jovens estão se ocupando no tempo de adorar a Deus, no tempo de servir a Deus e a sua obra? Quantos jovens têm se dedicado a isso? Salomão mesmo viveu esse tempo. Por quê? Porque nós somos, e ele escreveu esse texto porque nós somos propensos a ocupar a nossa mente e a nossa vida com as vaidades dessa vida. Nós achamos que aquilo que fazemos já é muito bom e muito importante. E aí, amado, tudo faz parte da nossa vida, trabalhar, estudar, conquistar, mas lá na frente, o sábio diz, é tudo vaidade, tudo está debaixo do sol, tudo está debaixo desse sol. E certamente ele escreveu isso com muita autoridade, porque viveu isso, e ele deixou o conselho com as suas últimas palavras, já em sua velhice, já tendo sido jovem. Então, rapidamente, a vaidade, ela é como uma ilusão, ela toma conta de toda a nossa vida, e ela vai nos arrebatando durante anos da nossa vida. E nós achamos que vamos servindo a vaidade, e servimos quase nada a Jesus, e servimos bastante a vaidade, e ela vai nos levando dessa forma durante anos. E aí eu fiquei pensando aqui, lendo esse texto, de Eclesiastes capítulo 12. Deus será juiz de todas as nossas obras. Jovem, quais são as obras que você tem feito? Você que está me ouvindo aqui nessa noite, que também já está em uma idade mais avançada, né? Quais são as suas obras, né? Deus será juiz de toda a minha e de toda a sua obra. Qual obra nós temos feito? Qual nós temos feito?
Eclesiastes capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: força e vigor. Vamos lá no texto, Eclesiastes capítulo 12, aleluia, esses ventiladores aqui são uma bênção. Eclesiastes capítulo 12, versículo 2 diz assim: lembre-se do Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Sabe, o texto está dizendo que um dia, jovem, você que está me ouvindo aqui, o vigor e a força, um dia eles vão embora, eles vão se acabar. Você vai perceber que durante a passagem de década para década na sua vida, as forças vão indo, e a velhice é uma permanência, e quando ela chega, ninguém pode escapar dela. Esse dia eu disse para os irmãos que eu estava dirigindo, e eu comecei a olhar para as minhas mãos aqui, eu vi umas peles meio engruvinhadas assim, né? E aí eu fiquei olhando, Deus, eu acho que ela está aparecendo por aí. Sabe, ninguém vai escapar da velhice, diz o texto aqui, o sábio Salomão. Ainda que você vá nos melhores médicos, gaste milhões de reais fazendo plásticas, colocando cabelo, tentando fazer com que seus olhos fiquem mais azuis, ainda que você tente fazer todas as coisas, a velhice vai chegar para todos nós. E aí lendo esse texto eu percebo que só aquilo que fizemos para Deus vai permanecer durante a nossa vida. Só aquilo que fizemos para Deus, seja trabalhando, sendo um bom esposo, uma boa esposa, se dedicando aos estudos. Mas o texto diz, que nós lemos aqui, que o dia mau chega para todos. Para todos. E aí é interessante que ele coloca isso de uma forma poética, para que a gente não possa sentir muito, né? A velhice vai chegar para todos, mas a velhice ela se apresenta muitas vezes de uma forma bem rápida, de uma forma bem viçosa, e às vezes a gente acha até que meio que ingrata, e vai tirando as forças. E eu vejo isso, sabe por quê? Ouvindo relatos de pessoas que talvez já passaram dos 60, estão nos 70, estão nos 80, vejo várias pessoas relatando como é a sua velhice. Olha, quem me dera eu pudesse ser jovem novamente, né? Então, Salomão vai nos mostrar aqui, por que devemos servir ao Senhor enquanto há força e vigor. Ele vai revelando a realidade da idade avançada. Talvez você está sabendo exatamente o que eu estou falando aqui. Talvez você sinta no corpo, talvez você sinta na sua pele. Um dia, só nos restará os dias nublados, que mesmo com os brilhos da estrela, tudo vai parecer a mesma coisa. Parece só mais um dia. Estava ouvindo esses dias alguém dizendo: olha, esse é um dia normal, como qualquer outro. Essa é a pessoa muito avançada de idade, mais de 80 anos, né? E os céus estavam lá, uma lua cheia maravilhosa, mas ele estava achando que é um dia como outro qualquer, não é mesmo? Eclesiastes capítulo 12, versículo 3 diz: lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da sua casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas cessarem, e os moedores da sua boca, por já serem poucos, e que se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Aleluia. E aí a gente vai vendo aqui no versículo 3, Salomão é um pouco duro, né? Ele vai dando uma endurecida no versículo. Ele diz assim: os seus braços fortes vão tremer. É você mesmo que malha na academia aí, ó. Ele é forte um dia, mas um dia ele vai começar a tremer. Você vai perceber durante as décadas que vão passando. E aí é interessante que Salomão ele vai sendo mais duro ainda. Ele diz assim, eu vou falar na minha versão aqui, nova tradução, linguagem de hoje: seus dentes cairão e você não conseguirá mais mastigar. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim, ó, sopa vai ser o melhor que você vai poder comer. Aleluia, Salomão, meu Deus. Gente, as horas estão passando. Eclesiastes capítulo 12, versículo 4, 5 e 6 diz: faça isso antes que as portas das ruas se fechem e os ruídos das pedras de moinho se tornem de difícil ouvir. Ou seja, quando chega a idade, você começa a ouvir pouco. Já viu quando você tem que falar, às vezes com um idoso, você tem que falar um pouquinho mais alto. Às vezes eu chego perto de alguém, aí a pessoa fala, você tem que falar mais alto, porque ele não está ouvindo mais. Aí eu subo a voz, aí ele consegue ouvir. É Salomão que está dizendo, eu não estou dizendo nada, é ele que está dizendo aqui no texto. Versículo 5 diz: quando você tiver medo do que é alto, e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, e o
gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, ou seja, eles vão sentir a sua falta. E é interessante que, eu acho que Salomão, assim, para dar uma equilibrada, né, ele diz, olha, você não vai conseguir ouvir muitas coisas, o barulho da rua você não vai conseguir ouvir, quando você se deitar, mas quando um passarinho cantar, você vai ouvir. Eu acho que ele vai deixando assim, né, eu vou falar que pelo menos que ele vai ouvir o passarinho, para ver se ele acorda para os dias da sua mocidade. Então, sabe, eu fiquei lendo esse texto e disse, meu Deus, nós precisamos orar pela geração atual. Sabe por quê? Porque a velhice nem chegou, mas o medo já está presente na geração atual. É a geração que mais tem medo, é a geração da juventude de hoje, e elas nem chegaram ainda na velhice, sabe, nós precisamos orar mesmo, nós precisamos clamar ao Senhor. Mas o texto diz em Hebreus 4, que nós não precisamos temer a morte, porque o nosso descanso é Cristo. Olha só o que diz o texto, assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Então, descansar em Cristo, o nosso descanso é Cristo. Quando tudo se findar, nós descansaremos nele, aleluia. Eclesiastes 12:7 diz assim, estamos caminhando para este fim, né? Versículo 7, vamos ler aqui o versículo 7 rapidinho. Diz assim, ó, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus o que deu. O final da velhice é essa, né? Nós estamos caminhando para o fim desde o dia que nascemos. É o que o Salomão está dizendo aqui para nós nessa noite. O corpo vai voltar ao pó. E o fim do espírito, qual que é? Retornar a Deus. Esse será o nosso fim, glória a Deus por isso. E aí, no versículo de número 8, ele diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, aleluia. Aqui está o contraste da juventude e da velhice. O sábio diz assim, tudo que você viver, da juventude até a velhice, debaixo do sol, é vaidade, tudo vaidade. É o que o sábio Salomão está dizendo. E aí eu fico pensando, sabe, é um pecado enorme não buscarmos a Deus. É um pecado enorme, nós temos força, nós temos vigor, Deus te deu a capacidade de realizar, você ainda enxerga muito bem, você ainda tem muita energia, você ainda consegue ouvir muito bem, Deus tem te dado saúde, amém? Glória a Deus. E sabe, eu fico pensando, é um pecado se esquecer de Deus. Como muitos jovens têm dito hoje, eu não tenho tempo, eu estudo demais, sabe, eu não posso ir no sábado, eu não posso ir na quinta-feira, eu não posso ir no domingo, eu não posso ir na célula, não posso ir nos grupos, não posso ir em dia nenhum, sabe, é pecado se esquecer de Deus, é o que o sábio Salomão está dizendo. Se a gente tem vigor, a gente tem força, a gente tem que dar prioridade para a presença de Deus, a gente tem que dar prioridade para a força que Deus nos deu, aleluia. Jovens, vós sois fortes porque já venceram o maligno, mas muitos jovens têm sido vencidos pelo maligno, infelizmente. Então nós seremos julgados um dia, e sabe qual será a nossa sentença? Segundo Coríntios 5:10, porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com quem fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Aí eu pergunto para você, como você tem se lembrado do seu Criador? Sabe, um dia nós vamos fechar os olhos aqui na terra e vamos abrir os nossos olhos diante de Deus. Isso é real, é o texto que nós lemos. E aí seremos julgados por aquilo que fizemos de bom ou de mal. O tempo de viver para Deus é hoje, é agora, não é amanhã. Não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço, amanhã eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não importa quem você é, quem você seja, você precisa entender que você precisa viver para Deus. Tudo que você está fazendo debaixo desse sol é vaidade. Eu ia continuar essa mensagem, mas não vai dar tempo. Quero convidar você para se colocar em pé.
em nome de Jesus, nós vamos fazer uma oração e eu vou continuar essa mensagem. Numa segunda oportunidade, eu continuo essa mensagem para você. Mas nós vamos orar agora. Sabe por quê? Porque o sábio está dizendo, se você tem força e não está fazendo, cuidado, você vai prestar conta diante de Deus. Você jovem está me ouvindo? Você que já está avançado de idade, talvez você diz assim, ah não, mas os jovens terão visões, né? Os jovens terão visões, mas os idosos terão sonhos. Os idosos têm a missão de ensinar o que sabem para os mais novos. Os mais idosos têm essa missão, né? Então nós precisamos entender que a vida passa, seus prazeres são ilusões, nada aqui nos satisfaz, seja na juventude ou na velhice, mas o nosso grande prazer é viver em Cristo e para Cristo. Esse é o nosso prazer. E quando a morte chegar, será um ganho incomparável. Sabe por quê? Porque desfrutaremos da presença do Senhor, sem o assédio do pecado, sem a degradação de um corpo, porque já teremos um corpo glorificado. Eu quero deixar essa palavra para você. Tema a Deus nessa noite. Nós vamos fazer um momento de adoração. Eu gostaria que você estivesse refletindo. O que você está fazendo com a sua juventude, jovem? Os mais velhos, o que você está fazendo com a sua velhice? Com toda a sua experiência, está guardando só para você? Já deveria estar ensinando a muitos, não só a filhos e a netos, mas as irmãs mais novas da igreja, aos irmãos mais novos na igreja. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Que a tua misericórdia, a tua bondade esteja sobre nós, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai, se não estivermos vivendo de acordo com a tua vontade, e que a bênção do Senhor seja sobre nós todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus nessa hora.